República Velha. Então, a República Velha foi o período de 1889 até 1930, certo? Em 1889, nós já sabemos que, por conta da insatisfação dos proprietários, de grandes proprietários de terras, ou seja, os fazendeiros, né, que haviam perdido seus escravos por conta da Lei Áurea, os militares que participaram da Guerra do Paraguai, que não foram reconhecidos, queriam fazer parte também da administração do país e não tiveram oportunidade. E outros grupos, né, também a questão de desentendimento entre o imperador Dom Pedro II com a Igreja Católica e outros grupos como advogados, escritores, professores, enfim. Então esses grupos sociais se juntaram, se uniram para derrubar a monarquia. E realmente, no dia 15 de novembro de 1889, a monarquia foi extinta no Brasil, iniciando então o período republicano. Então o período republicano ele está dividido em República Velha, República Nova e Nova República, que é o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então a República Velha iniciou em 1889 e foi até 1930, ok? Então, quando a República foi proclamada no Brasil, se foi indicado um governo provisório, ou seja, um presidente provisório, porque o sistema de república é o sistema de governo em que a população faz parte da administração do país. Como? Elegendo os seus representantes através das eleições, do voto nas eleições. Certo? Mas o primeiro presidente republicano, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Ele foi eleito, ou seja, foi indicado sem a participação da população. Então, nesse período, né, em 1889, quando ele foi eleito, foi escolhido como presidente, que passou a ser o primeiro presidente republicano do Brasil, ocorreu o encilhamento. O que foi o encilhamento? Foi uma ordem dada pelo ministro da Fazenda, na época, Rui Barbosa, para os bancos privados aumentarem a quantidade de dinheiro, a produção de dinheiro. E isso aconteceu, causou uma crise econômica no país, porque esses bancos não tiveram condições de editar tanto dinheiro e de controlar a circulação dessa moeda no país na época. E isso causou o quê? Causou um grande conflito econômico, uma grande inflação, e Deodoro da Fonseca renunciou ao mandato, deixando seu vice também o Marechal Floriano Peixoto. Então, entre os 3 primeiros anos do Brasil República, são conhecidos na história como o período, como a República da Espada. Por que a República da Espada? Porque os 2 primeiros presidentes foram 2 militares, porque os militares fizeram parte do golpe da República. Então, os militares, principalmente os militares e os fazendeiros, os grandes latifundiários. Então, foi escolhido pelo grupo de militares o Marechal Deodoro da Fonseca, e com esse problema que o país teve economicamente devido ao encilhamento causado pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele renunciou e o seu vice, Floriano Peixoto, assumiu, que também era um marechal. Então, o período em que esses 2 marechais governaram o Brasil ficou conhecido na nossa história como a República da Espada, certo? Depois que eles saíram, né, até 1930, o Brasil foi governado por oligarquias, que eram grupos políticos, certo? No caso dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Porque esses estados se destacavam economicamente no país. São Paulo era um grande produtor de café na época, e Minas Gerais um grande produtor de leite e seus derivados, além de outras atividades. Então, a junção das atividades econômicas praticadas em destaque nesses 2 estados
São Paulo, o café, e em Minas Gerais, o leite e seus derivados, fez com que esses dois estados liderassem na administração do país até o ano de 1930. De que forma? Foi feito um acordo entre esses dois estados. Quando não havia um acordo, se indicava um candidato neutro, mas no geral eram candidatos de Minas e de São Paulo. Quando o candidato de Minas Gerais terminava o seu mandato na presidência da República, ele indicava um paulista. Quando o paulista terminava o seu mandato na presidência, indicava um mineiro, e assim sucessivamente. Então, esse período na história do Brasil ficou conhecido como a política do café com leite, que foi até o ano de 1930, quando o último governo, que foi o Washington Luiz, em vez de indicar um candidato mineiro para lhe substituir na presidência da República, indicou um paulista, que foi Júlio Prestes. E Júlio Prestes ganhou, foi eleito, mas descumpriu com o acordo que tinham cumprido desde o início da República. Então, isso causou uma insatisfação ao estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e aqui no Nordeste, na Paraíba. E ocorreu uma revolução nesse ano, certo? Nesse ano ocorreu uma revolução e impediram que Júlio Prestes fosse empossado. Então, nesse ano, quem foi empossado como presidente da República foi o gaúcho, que foi Getúlio Vargas, que nós vamos vivenciar no próximo assunto. Tá certo? Então, na República do Café com Leite, como nós já sabemos que foram os militares e os grandes fazendeiros, que eram os latifundiários, né, que foram os líderes do movimento da República, né, para terminar a monarquia, então, no período da República do Café com Leite, o que tornava-se base desse movimento era o coronelismo. E o que era o coronelismo? O coronelismo foi o período em que os grandes proprietários de fazendas, os latifundiários, certo? Se envolveram na questão da administração do Brasil, ou seja, faziam parte. De que forma? Então, eles fizeram um acordo indicando candidatos do seu interesse. Então, os candidatos eram indicados por esses proprietários de terra. Então, esses proprietários de terras ficaram conhecidos como coronéis. Eles não eram coronéis, eles não eram militares. Eram grandes fazendeiros que receberam esse título de coronéis pelo poder que eles tinham na região onde viviam. Então, os candidatos eram indicados por eles. Então, assim, eles faziam parte da administração do Brasil. E o que eles faziam para adquirir voto para os seus candidatos? Então, eles manipulavam os moradores da região, contratando grupos de pessoas armadas para assustar a população, para intimidar e obrigar as pessoas a votarem no candidato que eles indicavam. E assim eles obtinham a vantagem nas eleições, porque o voto naquela época não era secreto. As pessoas não podiam ficar em silêncio com o seu voto, tinha que falar, porque eram obrigados por esses coronéis, por esses fazendeiros. Então, no dia das eleições, como vocês podem observar no livro de vocês, ó, na página 91, observe que tem uma cidadã votando e um senhor armado, né, com a arma do lado, e ela olhando para ele, porque ele está obrigando ela a votar no seu candidato. Certo? Então, dessa forma, os coronéis, né, os ditos coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, conseguiam eleger seus candidatos. E, como retribuição, os candidatos ofereciam a esses grandes proprietários de terras, conhecidos como coronéis, ofereciam favores, como empregos públicos para os seus familiares, como melhorias nas estradas para que eles pudessem transitar melhor, enfim, tá certo? Então, foi assim que se deu a política do café com leite do início da República Velha até 1930, tá certo, gente? Com o término também da escravidão, da escravidão no nosso país, houve também mudanças no Brasil em termos de grupos sociais. A partir desse ano, de 1889, com a libertação dos escravos,
entraram no Brasil, entrou no Brasil um grande número de imigrantes, que eram pessoas que vinham de várias partes do mundo, dos continentes europeu, asiático, como é africano, de outros continentes que vinham para o Brasil trabalhar aqui para tentar viver melhor, porque lá onde eles viviam, a maioria dessas pessoas que vinham para cá enfrentavam problemas também em seus países, como guerras, certo? A fome, o desemprego. Então, tendo o conhecimento de que aqui o Brasil estava oferecendo uma qualidade melhor de vida, de trabalho, então muitos imigrantes vieram para cá. Só que a realidade não era bem assim. Quando eles chegavam aqui, não eram as mil maravilhas que eles tinham tomado conhecimento. Trabalhavam duro nas lavouras, principalmente de café no estado de São Paulo. Então, vocês podem observar também na página 99 as mudanças sociais com a chegada dos imigrantes, ok? Na página 92, nós vamos ver na atividade, vem a questão da Guerra de Canudos, Canudos foi um povoamento formado no estado da Bahia, liderado pelo um senhor considerado como líder religioso, porque naquela época da República Velha, a miséria no Brasil imperava, o desemprego, a fome, a falta a cobrança de impostos pelos governadores, e a população vivia num estado de pobreza muito grande. Então, na Bahia, surgiu esse senhor conhecido como Antônio Conselheiro, que dizia-se ser religioso, certo? E ele conseguiu atrair um grupo grande de pessoas para si. E essas pessoas passaram a segui-lo, achando que as palavras que ele dizia, as orientações que ele dava, que pudesse melhorar a vida financeira desses povos, dessas pessoas. E o que aconteceu? Então, o governo da Bahia, juntamente com os militares, começaram a perseguir Antônio Conselheiro e, em várias emboscadas, vieram acabar com o povoado de Canudos, assassinando Antônio Conselheiro. Como naquela época esses crimes, as pessoas que lideravam eram decapitadas, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Zumbi dos Palmares. Então Antônio Conselheiro teve sua cabeça decapitada, tá certo? E assim terminou a Guerra de Canudos no interior da Bahia. Depois a gente vem aqui também para outras atividades, né? Os anos agitados de 1920, com o fim da República Velha, como é o tenentismo, a coluna Prestes, entre outros, tá bom? Então agora vamos para a nossa atividade de classe nas páginas 94 e 95, ok? Pronto? Abram o livro agora na página 94. Então, primeiro quesito. Com a proclamação da República, teve início uma nova fase na nossa história. Marque a resposta correta. Como foi chamada a República em qual o nome do primeiro presidente do Brasil? Então, como foi chamada a Primeira República e qual o nome do primeiro presidente do Brasil? Então, a Primeira República foi chamada República da Espada, tá certo? Porque foi justamente como que falou há alguns minutos atrás. Foi o período em que o Brasil foi governado pelos dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eles eram militares, eram marechais militares. Então, ficou conhecida como República da Espada, certo? E o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca. Então, primeiro quesito tem 4 quadrinhos. Então, o terceiro, tá certo? A República da Espada, e o presidente foi Deodoro da Fonseca. Segundo quesito, podem aí o Cezinho. Segundo quesito, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Oligarquia. O que era oligarquia? Oligarquia era um pequeno grupo de políticos, né, que dominava o governo brasileiro, tá certo? Depois, o que era o coronelismo? Coronelismo era a política comandada pelos coronéis, que na verdade não eram coronéis, eram os grandes proprietários de terra, que ficaram conhecidos como coronéis, tá certo? E
E depois, o que foi o voto de Cabresto? Sim, gente, esqueceu de falar nessa parte. Então, como as pessoas eram obrigadas, nesse período da República Velha até 1930, elas eram obrigadas a votar nos candidatos indicados pelos fazendeiros conhecidos como coronéis. Então, esse período ficou conhecido também como esse voto de cabresto. Porque o que significa voto de cabresto, tia Raquel? Porque o cabresto é uma corda que coloca na cabeça de um animal, pode ser do cavalo, de um jumento, de um bode, seja qual for o animal, e você sai puxando, o animal vai para onde a pessoa quer. Então, esse voto assim, obrigado, recebeu o nome de voto de cabresto por isso, porque as pessoas eram obrigadas a votar em quem aqueles coronéis, que eram os donos de fazenda, queriam, tá certo? Então, aqui no segundo quesito fica. Então, a sequência é 2, 3 e 1, ok? Então, a oligarquia era um pequeno grupo que dominava o governo brasileiro. Depois, o coronelismo era a política comandada pelos coronéis, que eram os donos de fazendas, certo? E terceiro, o voto de cabresto. Então, eram votos manipulados pelos coronéis. Os eleitores eram obrigados a votar nos candidatos indicados por eles. Então, por isso que recebeu o nome de voto de cabresto, esse tipo de voto. Tá certo? Botem aí o Czinho e vamos para a página 95. Página 95, terceiro quesito. Terceiro quesito. Responda as perguntas. O que era a política do café com leite? Terceiro, letra A. Era uma aliança, ou seja, a união, tá certo? Entre os estados, de São Paulo e Minas Gerais, os estados de São Paulo e Minas Gerais, para eleger alternadamente presidentes que pertencessem às elites paulista e mineira. Certo, gente? Então, a letra A. O que era a política do café com leite? Era uma aliança, certo, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, para eleger candidatos a presidente que pertencessem a essas elites, ou seja, os grupos mais ricos de São Paulo e de Minas Gerais. Por quê? Formados pelos... Quem eram essas elites que eles pertenciam? Os militares e os fazendeiros, tá certo, gente? Eram pessoas que tinham dinheiro. Então, aqui a letra A do terceiro quesito. Copiem para a gente ir para a letra B. Letra B. Como os coronéis controlavam os votos e garantiam a eleição dos candidatos apoiados por eles? Então, por meio do voto forçado, né, do voto de cabresto, certo? E fraudes eleitorais.
Então, letra B do terceiro, tá certo? Por meio do voto de cabresto, por meio do voto de cabresto, e das fraudes eleitorais. Certo? Ou seja, através da obrigatoriedade, né, que as pessoas tinham, que os eleitores tinham, obrigando os eleitores a votar em seus candidatos e cometendo atitudes desonestas nas eleições, certo? Nas eleições. Então, dessa forma, os ditos coronéis, que eram os proprietários de fazendas, conseguiam eleger seus candidatos que pertenciam à elite dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Agora vamos para a letra C. Letra C. Terceiro quesito, letra C, ok? Então, que benefícios os coronéis recebiam em troca, né? Então, era uma mão dupla. Então, os coronéis indicavam seus candidatos, conseguiam, através de forçar os eleitores e cometerem atitudes desonestas nas eleições, e eles recebiam favores dos candidatos, que eram melhorias nas estradas, empregos públicos para os seus familiares, entre outros, tá certo? Então, vamos lá. Então, os coronéis não recebiam favores políticos. Recebiam favores políticos, certo? Dos eleitos. Favores políticos, como? 2 pontinhos. Construções de estradas. Construção de estradas. Construções de estradas. Empregos públicos. Empregos públicos. Para os familiares e outras. Tá bom, gente, posso dizer que não deu espaço no livro de vocês, não é? Que tem gente que tem a letra grande. Pronto. Entre outros, ok? Entre outros. Certo? Então, os ditos coronéis recebiam dos políticos favores como construção de estradas,
para deslocamento principalmente do café, das áreas rurais para as áreas urbanas, tá certo? Empregos públicos para os seus familiares, melhorias na região onde eles moravam, entre outros, tá bom? Agora passem para o quarto quesito. Pronto? Quarto quesito. Então vamos lá. Quarto quesito. Pesquise e escreva no espaço abaixo o significado da palavra democracia. Então, democracia é o sistema de governo em que o povo elege seus representantes através do voto nas eleições. Ou seja, num país democrático, as pessoas têm o direito de participar da vida pública. Como? Elegendo seus representantes através do voto nas eleições. Coisa que na época do Império, né, da monarquia, não acontecia. Tá certo? Só que no início da República, teve no governo provisório, certo, do Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi selecionado para presidente sem que a população participasse. E depois, quando ele renunciou devido à crise econômica causada pelo encilhamento, certo, que foi uma autorização do ministro da Fazenda na época, Rui Barbosa, para os bancos aumentarem o volume de dinheiro, tá certo? Então, com a renúncia de Deodoro da Fonseca, entrou o seu vice, que era Floriano Peixoto, outro militar. E depois disso, iniciou a questão da República do Café com Leite, a política do café com leite, em que as pessoas votavam, mas eram obrigadas. Elas não tinham o livre-arbítrio de escolher quem quisesse. Então, elas eram obrigadas a votar nos candidatos dos ditos coronéis. Então, depois de um certo tempo, foi que a população passou a votar de forma secreta. Ou seja, eu tenho o direito de votar em quem eu quiser. E tenho o direito de não dizer a ninguém. O voto é meu, então eu vou votar em quem eu quiser e não devo falar para ninguém. Mas no início da República não era assim, as pessoas eram coagidas, eram obrigadas a votar nos representantes dos coronéis, que eram os fazendeiros, tá certo? Das regiões. Agora, vamos para o quinto quesito. O quinto quesito tem a ver com a Guerra de Canudos, tá bom? Quinto quesito, pesquise e escreva um pequeno texto sobre a revolta de Canudos, considerando os seguintes aspectos. Primeiro, quem foi Antônio Conselheiro? Porque os sertanejos se uniram a eles e os seguiram. Onde foi fundada a comunidade de Canudos? Cite motivos do ataque contra Canudos e como terminou a guerra. Então, observe que aqui tem esse espaço que é o parágrafo. O enunciado não pede para a gente escrever um pequeno texto. Então, o parágrafo de início, tá certo? Olha, o parágrafozinho aqui. Então, quem foi Antônio Conselheiro? Foi um líder religioso. Parou. Segundo parágrafo, ó. Olha, segundo parágrafo. Porque os sertanejos resolveram acompanhá-lo, né? Porque ele era, como líder religioso, ele tinha o dom da palavra e naquela época a população pobre vivia em estado de miséria, porque os presidentes indicados pelos estados de São Paulo e de Minas Gerais não olhavam o Nordeste, não mandavam como verba para ajudar a população nordestina. Então os nordestinos só passavam por uma situação muito difícil, de fome, desemprego e miséria. Então Antônio Conselheiro, como líder religioso, tinha o dom da palavra e onde ele chegava pregando, as pessoas acreditavam que ele tinha condições de mudar aquela situação miserável em que eles viviam. Por isso que ele adquiriu uma grande quantidade de seguidores. Tá certo, gente? Então, os sertanejos se uniram a Antônio Conselheiro, que era ele no caso, né? Porque acreditavam que ele iria libertá-lo da fome e da miséria em que viviam. Copie para a tia continuar, que não termina aqui não, tá bom? Tia Raquel passou essa listinha aqui, ó, para vocês não confundirem, não misturarem, que aqui embaixo é a agenda, tá bom? Então copie para a tia continuar lá em cima. Olha, gente, continuando, o
o quinto quesito aqui em cima, tá certo? Onde foi fundada a comunidade de Canudos? Então, Canudos, parágrafo novamente, tá certo? Canudos foi fundada no sertão da Bahia. Canudos foi fundada no sertão da Bahia, certo? Aí vem a outra pergunta. Cite os motivos do ataque contra Canudos e como terminou. Porque, como ele liderava esse grupo de pessoas, né? Então, naquela época, a população, principalmente nordestina, vivia numa situação muito difícil, porque também eram obrigadas a pagar impostos. Então, Antônio Conselheiro orientou a população a não pagar impostos, rasgar os canhotos, ou seja, os papéis que se referiam ao pagamento de impostos. E isso causou insatisfação no governo de Minas, da Bahia, tá certo? E os militares. Então, esses povos passaram a perseguir Antônio Conselheiro, certo? Então, também a Igreja Católica não concordava com o que ele pregava. Então, a Igreja Católica, os militares, o governo da Bahia passaram a perseguir a comunidade de Canudos, que era liderada pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Tá certo? Então, escrevam aí. O governo da Bahia não aceitava o fato de os habitantes de Canudos com letra maiúscula, tá? Que é o nome da comunidade. Os habitantes de Canudos não pagarem vou pagar aqui embaixo, tá? Não pagarem impostos. Aí botem 3 pontinhos porque o espaço não vai dar, tá certo? Aí continuando, então, a comunidade de Canudos foi invadida por militares que assassinaram, assassinaram
várias pessoas então a comunidade de Canudos foi invadida por militares que assassinaram várias pessoas e destruíram o local. Certo? E reduziu porque o espaço, acredito que isso que escreveu aqui no quadro nem dê para vocês escreverem aí. Vocês vão escrever até onde der. Quando o espaço terminar, bota reticências, tá certo? Então, só para repetir. Então, Antônio Conselheiro foi um homem, um líder religioso. Os sertanejos se uniram a ele, acreditando que ele pudesse libertá-los daquela situação de fome e miséria em que viviam, tá certo? Depois, Canudo foi fundada no sertão da Bahia e os motivos que levaram as investidas nessa comunidade é que Antônio Conselheiro, entre outras orientações que ele dava à população, orientava a não pagar impostos que na época eles eram obrigados a pagar. Então, isso trouxe insatisfação à Igreja Católica, ao governador da Bahia e aos militares que passaram a perseguir a comunidade de Canudos, vindo a invadir, assassinando várias pessoas e destruindo o local, tá certo? Então, aqui termina a nossa atividade de classe. Vocês vão ficar com a página 96, tá certo? Página 96 e o livro de reforço, a página 96 do livro de História e o livro de reforço, página 180, tá certo? Copiem direitinho a atividade que está passando aqui na videoaula, porque no Meet eu não vou ter condições de fazer essa atividade, tá certo? Que eu vai ficar agora corrigindo só a atividade que vai ser passada para casa, tá bom? Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais tarde no Meet, tá bom? Tchau, amores!